Os adolescentes com a tia Dani no templo. Vocês colocaram que estava dentro lá do grupo. Eu falei que ia ter um quiz ao vivo. Vocês só não me perguntaram aonde, né? Mas está lá, não é, tia Clélia? Está lá. Quem topa um quiz ao vivo do que nós estamos estudando? Teve adolescente que colocou, tô dentro. Será que vocês estão dentro hoje? Hã? Amados, a paz do Senhor. Nós, do grupo dos adolescentes, estamos estudando a vida de José, né? E aí veio o convite do Salvador, né? E eu disse, Salvador, eu estou escalada com os adolescentes, né? Porém, se necessário for, podemos agregar conhecimento e dinâmica e vamos trabalhar juntos, né? Se a dirigente dos adolescentes assim, né? Concordar também, que nós trabalhamos debaixo de hierarquia, e aprove ao Senhor estarmos todos juntos nessa manhã, né? E acredito que a maioria já conheça, tenha visto, né, sobre a história de José, e é uma história muito linda. E dá para fazer estudos assim, meu Deus, né? Trazer José enquanto uma personificação também de Jesus no Novo Testamento, a gente consegue fazer uma correlação em relação a isso. Mas hoje o foco é trazer um estudo histórico, teórico mesmo, da vida de José. Então, adultos, não fiquem com vontade, mas o quiz é para os adolescentes. Se eles não souberem, aí a gente chama os universitários. Combinado? Não estou ouvindo. Cadê? Combinado? Então tá, então vamos lá. Aonde surge José? Né? De onde vem José? Então, o primeiro quiz, que é a primeira pergunta, eu quero que o adolescente me ajude aqui a responder. E vale brinde, hein, gente? Vocês acham que essa caixinha está aqui à toa? Né? Vocês estão torcendo para os adolescentes não saberem, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a genealogia de Abraão até José? Como é que nós chegamos a José? E aí? Deixa eu olhar na Bíblia. Vamos lá. Abraão gerou quem? Que gerou quem? Que gerou quem? Vem, gente, corre. Quem gerou quem? Os primeiros vão ter vantagem na escolha do brinde. Mari? Tia Tainá? Gente, acho que a tia Tainá está nos universitários ou ela está nos adolescentes? O que vocês acham? Vai, Ana Luísa, vem. Dou-lhe uma. Vocês vão perder o brinde. Vem, Mari, fala aí. Pode, amor. Veja bem, Abraão, Isaac, Jacó, que se passou a chamar Israel e veio José. Palmas, vem pegar o seu brinde. Ixi, agora, ô Mari, Salvador complicou aqui, que é que fala das mães também. Então, assim, a história de José vem, né? Abraão, pode escolher qualquer um, tá? Então, vamos lá, né, Salvador? Abraão casou com Sara, né? E aí, dentre os dois filhos, um era o filho da promessa, que é o Isaac, né? Que casou com Rebeca. Teve os gêmeos Esaú e Jacó. Jacó tem o seu nome mudado, que não é só uma questão de nome, é uma questão mesmo de mudança de vida, né? Que passa a ser Israel, que por uma questão também da história acaba tendo duas mulheres, né? Lia ou Leia e Raquel. E com essas duas mulheres, mais duas concubinas, né? Que era permitido na época, Jacó, então, passa a ter
12 filhos, dos quais serão as 12 tribos de Israel. Então, chegamos a esse ponto. Um dos filhos é José, tá? E depois a gente vai entender um pouquinho esse José. Quiz número 2. O que é que José ganhou do seu pai? Sou boazinha. Então vem, Mariana, vai pegar outro brinde. O que acontece aqui? A palavra do Senhor vai nos dizer, né, que Jacó amava Raquel. Mas quando este casa achando que é Raquel, né? Outro brinde, vai. Você acertou. Então, 6 brindes. Gente, olha, vocês estão em quantos adolescentes? Dá um brinde para cada. E mais ainda, hein? Mariana está escolhendo os melhores brindes. Ô, Mariana, você não está nem mostrando os brindes que a pessoa não ficar com vontade, né? Ó, eu vou abrir o quiz para a igreja geral, hein? Obrigada, né? O que acontece? Jacó, ele amava a Raquel, certo? Porém, quando ele foi casar, teve uma troca de esposas, né? E aí, ele casou com Leia, ou Lia, né, Pastor Marcos? E aí, vamos falar Leia ou Lia? Porque as versões... Pode ser Lia? Então vamos. Inclusive a Isabela disse que ia te perguntar, porque ela falava assim, mamãe, nessa Bíblia está Leia, e agora? O que eu digo? Então vamos ficar com Lia, amém? Só que ele casa primeiro com Lia, porque ele é enganado. Só que a Raquel era a mulher com quem ele amava de todo o coração. E Raquel não tinha filhos. Então, quando nós vamos ler na palavra de Deus, em Gênesis 37, porque nós começamos, né? Lá em Gênesis 35, quem quiser anotar, Gênesis 35, do 23 ao 26, vocês têm todo o panorama. Quiser pôr Gênesis 35, do 23 ao 26, nós temos, tá? Pode ir passando. Todos os 12 filhos, tá? De Jacó e Israel, que vão ser as 12 tribos de Israel. Quem nasceu de quem? E José nasce de quem? De Raquel. Então ele tem um carinho especial, né? Por José. E principalmente que Raquel não conseguia gerar, né? Se nós formos analisar a história, é de uma família estéril, mas o Senhor vem abrindo a madre e trazendo a bênção. Então Jacó tinha um carinho especial por José. Mas esse carinho especial é porque o Senhor Deus já tinha um plano especial. Por meio de José, Deus ia trazer uma bênção. Então, ele faz uma túnica colorida, que foi o quiz que nós brincamos, número 2, que está em Gênesis 37, versículo 3, e entrega para o seu filho. E José, além já de receber essa túnica, esse presente, era um filho amado, que o pai já não deixava que ele fosse tanto a lida do dia a dia, preservava esse filho apesar da sua idade, e o Senhor permite que José tenha sonhos. Agora então, aberto para a igreja toda, levanta a mão. Qual foi o primeiro sonho de José? O primeiro. Vem cá que você já pega o brinde, Cido.
Aê, Cid. A paz, igreja. José é um dos meus prediletos, né, da Bíblia. Não que os demais não sejam, né, mas até o nome já Aparecido José, olha só que bênção. Mas, até falei sobre José há poucos dias aqui no culto, mas o primeiro sonho que ele teve foi da colheita, né, do trigo, que o fardo dele estava né, os feixes dele estavam no meio e 11 feixes se curvavam diante do feixe dele. Esse foi foi o primeiro. Não vou falar o segundo não, que vem aí. Não vai ganhar o brinde, Cido? Pode escolher. Né? Se esse foi... Não, a caixinha toda não, mas tá, né? E olha só, se esse foi o primeiro sonho, qual foi o segundo sonho de José? Valendo o brinde também. Oh, ei. E aí, então vai. E aí, qual foi o segundo sonho de José? Nossa, essa igreja não gosta de chocolate, né? Eu acho que não gosta não, pastor. Vou ter que ver o que vai ser os próximos brindes. Vem, Ana, vem, Ana. Tá bom, fala daí. Esse foi o primeiro. Aí que foi o que o Cido falou. E o segundo? Quem falou? Mazon, vem pegar o brinde, Mazon. Vem, Silvia, pega aí. Isso mesmo, 37, versículo 9. É interessante porque muitas vezes nós ficamos apenas no primeiro sonho, né? De forma geral, nas ministrações, elas ficam muito no primeiro sonho. E o que acontece nesse período entre Gênesis 37, 5, 37, 9? Quando José tem o sonho, né? Ele humildemente sai contando para os seus irmãos. E o que isso gera no coração dos irmãos? Inveja. Você está louco? Você acha que vai todo mundo se curvar diante de você? É isso que você está querendo dizer por nós, para nós? É esse o sonho? Né? O teu feixe sobe, a gente se curva. Não bastando este sonho, ele tem o segundo. Que aí ele sonha o sol, a lua e 11 estrelas, que representariam seus irmãos. E esses também se curvam diante de José. E neste momento, até o pai de José, abre para mim em Gênesis 37, 9. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Né? Então aqui incomoda de uma certa forma também não só os irmãos, mas ao pai também, né? Que sonho é esse? E aí, a história segue, e José então vai um determinado dia com seus irmãos, como nós falamos assim, né? No interior, para lida, né? Vai trabalhar, vai atrás dos seus irmãos, né? E os irmãos, naquele momento, começam a planejar algo. Eles começam a pensar o que poderiam fazer com José, né? Abre para mim Gênesis 37, 27.
E a história vai dizer que os irmãos pensam em matar a José. Só que eles chegam à conclusão de que, se nós matarmos José, não teremos lucro nisso. Não teremos vantagem. Que vantagem teremos em matá-lo? Mas, na verdade, não é essa a essência. A essência é porque Deus tinha um propósito. E se Deus tem um propósito, você não vai morrer antes de cumprir o propósito. Então, não é que os irmãos de José apenas quiseram tirar proveito financeiro. É porque Deus tinha um propósito nisso. Então, os irmãos pensando desta maneira, que proveito nós vamos ter? Matá-lo? Não vai adiantar de nada. Vamos vendê-lo? E aí, há quase que uma concordância, né? Porque isso não é tão uníssono, não são todos exatamente. Volta no 26 para mim. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que o matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? 27. Vinde e vendamos-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram, né? Então Judá assim determina, né? E então, outra terminologia que nós falamos, né? José, ele foi vendido aos ismaelitas. E os ismaelitas venderam ele no Egito. Tá? Então, ele poderia ter ido parar em outro local. Porém, Deus tinha um plano. Então, ele foi para onde? No Egito. Tá? Quem lembra? Quiz número 5. Tchan, 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 tchan. Levanta a mão rapidinho, hein? Por quanto José é vendido? Cri, cri. Cadê? Quem? Olha aí, gente. Vocês têm a chance de ler a Bíblia. Só falta esse quiz e outro. Ana levantou a mão. Aê, garoto. Gente, esses adolescentes, hein? Uhul! Que lindeza. Pode escolher. Olha só, 20 moedas de prata, tá? Esse é o valor comercial da época. Esse é o valor comercial da época. Gente, deixa eu ver se eu não comi bronha. Se tá certo aqui a quantidade de quiz e brinde. Porque depois tem mais um. Tá certo. Ainda tem um ainda que o Cido foi generoso e deixou. Tá? Então depois no último, a gente libera 2. E ele foi vendido por 20 moedas de prata. Até aqui, nós trabalhamos um panorama histórico, certo? E agora nós vamos ver algumas etapas, né? E nessas etapas, né, até quando veio o convite, eu falei, olha, eu vou ver, vou orar. E veio muito claro assim, né? Como se fossem vários Josés, né? É um só, mas em cada etapa é uma fase, né? É um momento. E na nossa vida também é assim, né? Às vezes nós estamos num momento recebendo uma túnica diferente, uma túnica bonita do Pai. E ora eu estou numa cisterna. Ora eu sou vendido como escravo, né? É como se fosse uma montanha russa, né? Sobe, desce, é curva, vira de ponta cabeça, aquelas gigantes lá para São Paulo. E a história de José é bem assim, ele passa por muitos momentos.
Mas o que é primordial que nós não vamos encontrar, de Gênesis 35 até 50, José murmurando. Nós não vamos encontrar José perdendo a fé. Nós não vamos encontrar José trazendo para si a glória que não é dele, a glória que é de Deus. E a primeira etapa, então, acontece em Gênesis 39. Né? Pode deixar até aí aberto no versículo 7, que nós não vamos assim, ler tudo. Né? Senão vai dar 3 horas da tarde, nós vamos estar aqui. A primeira etapa, então, é a casa de Potifar. O que acontece? Quando, então, ele é vendido aos ismaelitas e trago para o Egito, ele é vendido como escravo e ele vai parar na casa de Potifar. E quem que era Potifar? O que mais? O chefe da guarda, né? Nessa época aqui, dentro dos procedimentos hierárquicos, né? Potifar era um homem de confiança de Faraó, né? Era um homem que cuidava dessa questão de guarda, de segurança. Ou seja, era um homem de respeito. E guardem isso, porque nós vamos entender por que eu usei muito esse termo. Um homem de confiança e um homem de respeito. E a palavra do Senhor diz que José, fazendo o que lhe foi posto, fazia tão bem feito e o Senhor abençoava. E ele achava graça aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. E aí, toda essa parte do capítulo 39, né, 40, me faz lembrar da rainha Esther, né? Que não é em muita parte da Bíblia que nós vemos o Senhor falando que aquele homem achou graça aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. E tirando José, quem assim também teve? A rainha Esther, né? Que a palavra do Senhor é bem clara e ela achou graça, né? Aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. E a mulher de Potifar colocou os olhos sobre José, porque a palavra também vai dizer que ele era um homem muito aperfeiçoado, um homem bonito, né? E ela coloca os olhos. E José se diz, não, sobretudo o meu senhor Potifar me colocou para gerenciar, abaixo dele que estou, para tomar conta, porém não a ti. Você não. E o que José faz? José foge. Ele foge da tentação. Porque nós, em muitos momentos das nossas vidas, vamos ser tentados. De diversas maneiras. Quando Jesus inicia o seu ministério, que ele vai para o deserto, o que acontece? Ele é tentado. Né? Então José foge. E nesse fugir, né? A mulher de Potifar fica com um pedaço da roupa dele. E aí Potifar chega, né? E se nós pararmos para pensar, se fosse hoje, né? Potifar ia dar atenção a quem? A um escravo ou a esposa? Então ela conta a versão dela dos fatos. E aonde José vai parar? Na prisão, na casa do cárcere. Né? Pode ir para o 8. Vamos lá. 39:8. Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa,
e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra? Sabe uma diferença que eu vejo aqui? Que José, ele não estava unicamente preocupado em desagradar o seu senhor terreno. Ele podia falar, não, você está doido? Vou perder esse emprego? Vou perder essa boca? Não, aqui eu estou bem, apesar de eu ser escravo, né? Ele tinha uma preocupação maior, que era em não pecar contra Deus. E será que nas nossas tentações e tribulações nós estamos preocupados em não desagradar os nossos superiores, ou nós estamos preocupados em não pecar contra Deus? Porque essa é a essência da preocupação de José. Lógico, ele respeita a hierarquia. Até porque a palavra do Senhor diz que nenhuma autoridade foi posta, constituída, senão por ele. Então ele respeita. Mas a essência do temor de José não é simplesmente a preocupação com Potifar. É não pecar contra Deus. Até aqui, ok? Vamos para o 39:20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, que é o mesmo que uma prisão, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. 21. O Senhor, porém, estava com José e estabeleceu e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Então, quando nós lemos deu graça, José tinha sua conduta, ele fazia a parte dele. Porém, isso vem de Deus. Deus permite, assim como permitiu na casa de Potifar, que achasse graça aos olhos do seu senhor, agora ele acha graça aos olhos do carcereiro mor. E aí, e agora eu me veio na cabeça o pastor do exemplo, falando do carro, quase colocou a mão e foi para trás, assim, vamos ajudar aí. Mas quando nós estamos numa descida, de forma geral, o que nós fazemos quando vem a subida depois? A gente pisa um pouquinho mais para ganhar força, para não cair tanto na subida, não é assim? Na pista? Não é, Tiziano, caminhoneiro? Tem que só não pode pisar muito o caminhão, porque na descida ele já deve pegar uma velocidade. E quando nós olhamos até aqui, dá uma impressão de que José só está em decadência. Só está caindo. Estava lá na casa de Potifar, agora está aqui, na prisão. Mas Deus tem um plano. E essa descida é para ele ganhar força, porque logo ele vai subir. E aí, 22. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E eu vejo assim, quando Deus leva ele na casa de Potifar, ele tem tudo ali, Dentro daquele lugar ele é tirando Potifar, porque nós nunca vamos, óbvio, ocupar o lugar de Deus. Então sempre ele vai estar acima de nós. Então José tinha todo o poder, salvo Potifar.
aqui na cadeia, ele tinha todos, menos o cárcere mor. Porque nós sempre vamos ter o nosso superior. Deus acima de tudo, e aqui no contexto eclesiástico, os nossos pastores. Certo? E outro ponto que chama atenção é que eu fiquei observando e pensando que às vezes nós queremos ministrar, pregar, falar, ou enfim, mas a gente não quer fazer isso, abre aspas, na casa do cárcere. Eu aceito se for no domingo à noite, tá, pastor? O senhor me chama. Agora, se for para dar aula para as crianças e para os adolescentes, o senhor não me chama não, tá? José, não importou onde ele estava. Se ele estava na casa de Potifar ou no cárcere, ele deu o melhor dele. Quem estava vendo, ele não estava preocupado com quem estava vendo. Ele estava preocupado em fazer aquilo que ele foi chamado. E qual que é o teu chamado? Ou o teu chamado só é chamado se tiverem outros vendo o seu chamado, né? E aí fica isso daí para nós podermos refletir. E aí foi muito forte quando eu senti assim: quem nasceu para liderar e governar, lidera até no cárcere. José foi chamado para uma posição de destaque. E até no cárcere, ele exerceu a posição de destaque dele. E assim, continuamos. E ele não estava ali por acaso. Amém? E o que acontece então? Né? Tem o desenrolar da história. Vamos um pouquinho para frente, 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Não é José prosperando, é o Senhor prosperando por meio da vida de José. 24. Agora nós já vamos para 40. E aconteceu depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e o padeiro mor. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Versículo 6. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Estavam atribulados, preocupados, amedrontados. E aqui, o Senhor trouxe também uma outra observação no meu coração, né? Como que está o nosso olhar para o outro? Será que o outro está passando por mim e eu estou desprendida de qualquer olhar? Ou será que eu estou igual a José, tendo um olhar atento, a ponto de reconhecer que o outro não está bem? Porque será que na posição em que José estava, naquele momento, apesar de ainda prisioneiro, ele precisava se atentar com os demais prisioneiros que ali estavam? Eu acho que isso não era a função dele. Acho que a função era cuidar de outras partes. Agora, se estava bem, se estava mal, se dormiu bem, se dormiu mal, comeu bem, comeu mal, eu acho que isso não era atribuição. Até então posta a ele. Mas José vai além.
José faz além do que é posto a ele. E ele olha atento. E ao olhar atento, ele começa a dialogar e começa a entender o que aquele padeiro e aquele copeiro estava fazendo ali. Verso 9. Então, contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. Aqui nós temos a primeira etapa, ele foi para a casa de Potifar, a segunda etapa ele vai para o cárcere, e essa terceira etapa, a subida, ele interpreta os sonhos. Mas volta para mim, que eu falei no 9, mas eu quero ler o versículo 8. Mas veja bem, o copeiro e o padeiro, com esse semblante turbado, né? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos, né? E aí eu fico imaginando que ele poderia falar assim: ah, cara, você está falando comigo. Eu sei interpretar sonho. Manda aí. Fala que eu vou, né? Os manos falam assim: fala que eu vou te dar a letra. Mas o que ele fala, José? Não, mas espera aí. Por acaso as interpretações não são de Deus? Né? E aí, se a gente abrir um parênteses aqui, por um acaso a cura não vem de Deus? Eu posso ser um instrumento para, mas porventura não vem de Deus? Eu posso ser um instrumento para uma revelação, mas porventura essa revelação não veio de Deus? Então José não deixa de dar a devida glória a Deus. Porventura a interpretação não é de Deus? Não é Ele? Então me conta. Não sou eu que vou interpretar. É Deus que vai interpretar. E aí é o que nós temos ouvido no altar. Deus quer fazer muito mais do que pensamos. Porém, Ele precisa de pessoas que tomem o lugar de José. Se coloquem na posição de José. Estou aqui. Aonde o Senhor me colocar, eu vou te servir. Com lealdade, com fidelidade. Porque a glória é tua. A interpretação é tua. Ter essa disposição no coração para o servir. Então, quando ele fala, né, no 8, não são de Deus as interpretações, e aí eles começam a contar, né? Que eu vou convidar vocês, para não ficar desgastante na leitura, quem assim desejar, fazer a leitura em casa desses sonhos. E o que acontece? Quando o copeiro fala do seu sonho, na interpretação, na revelação, esse copeiro vai ser restituído ao seu posto. E quando o padeiro fala do seu sonho, a interpretação é que ele não será restituído do seu posto e ele será morto. Né? E aí também eu vou falar, eu tiro o chapéu para José, porque olha, né? E profeta é isso. Não é só falar o que acho que é bonitinho. É essa sensibilidade de falar o que realmente Deus quer falar. Doa a quem doer. Se é essa a palavra de Deus, é essa a palavra de Deus. E no versículo 16,
Não, no versículo 14. Vamos lá no versículo 14. José faz um pedido, né? Porque também, gente, não custa, né? A gente pedir algumas coisas também, de vez em quando. Não é pecado nenhum, tá bom? Tá? Amém? E aí José fala assim, né? Para o copeiro: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. O que eu acho lindo aqui é que José, ele estava tão convicto, né, da revelação, da interpretação do sonho, ele não titubia no pensamento, que ele falou: então quando você sair, você lembra de mim. Isso é ousadia, né? Um pedido ousado, porque assim, o cara interpreta o sonho mediante a permissão de Deus, e aí assim, eu estou falando que você vai sair, então você lembra de mim? Né? É que ele podia ter falado: eu vou ficar quietinho aqui, né? Porque não, ele é ousado, né? Porque ele sabe que o que ele falou não veio dele. Ele sabe que o que ele falou veio de Deus. Então ele falou: olha, lembra-te de mim. Isso é o versículo 14, 15. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Então ele faz uma justificativa resumida do porquê ele estava ali. 16. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava. E aí ele conta o sonho, e aí eu já me antecipei que infelizmente, né, para se cumprir esse processo aqui, ele não é restituído ao cargo. Ele então vai morrer, né? Passa 17, 18, vamos lá, e a história. Isso, pode ir. Aqui, ó o cumprimento, 20. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. 21. E fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Cumpriu a interpretação. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. Então aqui se cumpre. E quando nós recebemos uma promessa de Deus, ou quando nós recebemos uma palavra, nós, por sermos seres muito cronológicos, nós gostamos muito de tempo. E eu particularmente sofro muito com isso, ainda mais quem tem grau de ansiedade elevado, né? A gente gosta de tudo muito quadradinho, redondinho, cronômetro, tempo, né? Então eu fiquei pensando, se eu estivesse no lugar de José, lá no cárcere, eu acho que eu já tinha tido um ataque de pânico, porque eles iam subir, eu sabia, né, pensando que eu fosse José, que eles foram restituídos, eu ia ficar lá assim. Acho que ele vai lembrar de mim, né? Eu pedi para ele, aí ia passar um dia, 2, vai lembrar de mim? Eu pedi para ele. E aí? Quanto tempo se passou? Quem lembra? Gente, 2 anos. Os adolescentes, ó, para vocês. Eles fizeram assim, viu, gente? Gente, 2 anos. Não, eu já tinha desistido. Né? Assim, partindo de uma essência humana. Não divina, mas humanamente. Gente, é muito tempo, 2 anos, né? Você leva um currículo na empresa... Aí a pessoa fala assim, não, eu vou ver aqui, eu te ligo.
2 anos. 2 anos. 2 anos se passou, né? Vamos lá no versículo, não precisa nem pôr agora. 2 anos passou, o que acontece? Deus, ele tem um plano lá do começo, certo? E aí, o faraó tem sonhos. Sonhos semelhantes, né? Mas distintos. E aí, o que ele faz? O que nós fazemos, né? Nós estou com uma dor. Eu vou no médico A, no médico B, no médico C, no médico D, no médico Y, J, K. Eu vou no Google, que vocês fazem isso também, eu sei. Vocês digitam lá no Google para ver muito bem do que é. E assim, sai procurando. Só que quando o faraó, ele tem esses sonhos, né? Ele é o faraó, ele vai atrás dos melhores sábios, de tudo que ele tinha de recurso para que interpretassem os sonhos. E o que acontece? Não vai ter revelação. E Deus não permite nem que tenham revelações equivocadas. Deus trava o entendimento. Ixi, Senhor, agora, ó, tá difícil. Ó, sujou, porque o Senhor está sonhando, a gente não faz nem ideia do que é isso. Aí imaginem a fúria de Faraó, no sentido de, eu sou Faraó. Chama de onde for preciso, se virem. Eu quero saber o que eu sonhei. Né? Então, versículo 25. Chega o momento, mesmo se passado 2 anos, que o copeiro, então, volta um pouquinho, queria ler a parte, é que eu só estou com algumas anotações. Vai ser o 41, abre no 41 para mim. Depois a gente volta no 25. Deixa eu abrir aqui a minha, que eu quero ler a parte que porque ainda eu não cheguei na essência do meu pai, que já sabe um monte de versículo, assim, de cor. Né, pastor? Eu sei que nós estamos aqui no 40, mas todos não decorei ainda não. O 40, versículo 10. 41. Isso. Ó, abre no 41, versículo 9. Isso, 9. Então, falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. 10. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sobre a prisão, na casa da guarda, a mim ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. 12. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um. E como ele, conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tomar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então, enviou o Faraó e chamou a José. E o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó.
quando o Senhor nos chama, Ele nos chama de como estamos. Mas nós não devemos se apresentar a Ele de qualquer maneira. Também concordo, pastor. Cadê os irmãos de barba? Santo de Israel. Como que é? Ó. Né? Então, o que acontece? 2 anos se passaram quando o copeiro fala assim, Faraó, eu preciso me redimir. Olha, faz 2 anos que eu estou aqui e faz 2 anos que eu nem sequer me lembrei do que aconteceu. O Faraó já estava, imagina, né, nervoso, já tinha mandado chamar todo mundo e ninguém sabia. Mas de quem é a interpretação? De Deus. É Deus. E aí sim, né? No versículo 25, agora sim, ó, 25, 41, 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer. Porque ele tinha 2 sonhos, ele estava preocupado com os 2. Mas os 2 tinham o mesmo viés, igual quando José ainda estava na casa de seu pai, que ele teve 2 sonhos, diferentes nos personagens, mas iguais na interpretação e no objetivo. Por que 2? Confirmação, pressa em fazer. É o que ele vai dizer para Faraó agora. Você teve 2 sonhos, mas os 2 é um. E a duplicidade é porque não há contestamento. Vai acontecer e o Senhor se apressa em fazer. E quando José faz a interpretação, ele mais uma vez se coloca como humilde. Ele não vê naquele momento a oportunidade de se autopromover, de se auto-reconhecer. Ele faz porque ele tinha que fazer, sem esperar nada em troca. Que é outra coisa muito difícil, e eu digo por mim mesmo. Porque nós temos, enquanto seres humanos, essa dificuldade de fazer esperando em troca. Né? Não adianta a gente ler na Bíblia que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo, né? Eu tenho que, com jeitinho brasileiro, falar assim, ai, você viu que gracinha? Eu fiz. Ficou lindo, né? Eu fiz. Nós temos. Mas é por isso que a palavra do Senhor nos ensina, né? Nos exorta. Por quê, Dani? Porque quando nós vamos ler do versículo 33 ao 37, ele orienta Faraó. Né? Vamos lá no 33? Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Aí, faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Até aqui, depois a gente continua. E aí imagina José. Agora, Faraó, põe alguém inteligente, sábio. Não foi isso que ele fez, foi? Vocês estão rindo, né? Vou trazer o papel para vocês na próxima aula. Tá? Então, olha só. Não. Quem o Senhor vai pôr? Eu estou aqui cumprindo o propósito de Deus em trazer a interpretação do sonho. Então, até neste momento, ele tem humildade. Próximo. 36.
37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Foi boa porque era a palavra de Deus. Né? Não foi uma criação, uma invenção de José. Por isso foi boa. 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja, oh, coisa linda, em que haja o Espírito de Deus? Gente, o ímpio reconhecendo Deus por meio do seu servo. Acharíamos outro em que haja o Espírito de Deus? Disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Pela terceira vez, o Senhor exalta. Pela terceira vez, Ele tem todo, né, poder. Na casa de Potifar, lembra a primeira etapa? Salvo o Potifar. Na prisão, salvo o carcereiro mor. E agora no Egito, somente salvo Faraó. E aí, nesta posição, ele governa sobre o carcereiro mor e ele governa sobre Potifar. Né? Ele desceu, mas ele desceu para pegar velocidade e subir. E é assim que Deus nos faz. Quando nós realmente entregamos, né? E muito jovem ainda. Quem sabe quantos anos José tinha quando começa essa etapa da vida dele? Exatamente. Né? 30 anos. Então, o Senhor exalta. E aí, eu vou caminhar mais um pouquinho na próxima etapa, que nós vamos trabalhar o capítulo 42 e 43, mas aqui nós não vamos ler, senão a gente vai se estender muito no tempo, mas eu preciso parar onde o Senhor pediu para parar, aqui, né? Para a gente ver. Então, lembra lá no sonho de José, amém? E o que acontece? Qual foi o sonho de Faraó? Que nós não lemos, mas quem não conhece vai ler depois, né? A revelação é que a terra vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Então, é dada uma estratégia para que se poupe, né? Que se guarde, é feita toda uma contagem de quinta parte, enfim, para que nos 7 anos de fartura consiga se sobreviver. Quando chegam os 7 anos de seca, de fome, o que acontece com Jacó e seus outros filhos? Que eles ficaram lá. O que acontece? Necessidade, fome. Porque aqui, talvez, quando nós lermos, a nossa mente não se expande e a gente acredita que a fome era só no Egito. Mas não. Né? Foi na terra. Então, o que Jacó faz? Fala para os seus filhos: olha, lá no Egito tem fartura e nós conseguimos comprar alimento lá. E envia seus filhos.
José era querido de Jacó porque era filho de Raquel. Mas depois de José veio a rapinha do tacho. Quem lembra o nome da rapinha do tacho? Benjamim. Que também tomava uma posição de carinho especial na vida de Jacó, porque também era filho de sua velhice e da mulher a quem ele amou. E quando, no capítulo 42, os irmãos vêm para comprar mantimento, José os reconhece. José reconhece seus irmãos. E nós temos, então, o cumprimento dos sonhos. E aí, quando nós fazemos uma análise de cronologia de tempo, né? Os sonhos do padeiro e do copeiro se cumprem. Depois, quantos anos? O sonho do faraó se cumpre. Então, quantos anos atrás que José não sonhou? Que foram lá os sonhos. E é neste momento em que os sonhos dele vão se cumprir. Então, ele reconhece os seus irmãos, mas não se o faz reconhecer. E é aceitável, veja bem, primeiro, porque os irmãos jamais imaginariam. Segundo, ele se descaracterizou de hebreu para estar ali na cultura egípcia. Então, ele tinha adereços, adornos muito típicos dos egípcios. Que, óbvio, quando você vê, você não reconhece. É que nem nós meninas, né? No dia a dia, quando vamos num casamento. Vocês quase não nos reconhecem, né? Tá rindo, né, pastor Fernando? Né? Então, a gente às vezes não reconhece. Então, imagina que os irmãos dele chegaram e não o reconheceram. E aqui, há várias possibilidades de interpretação. Há quem diz que José ainda tinha um pouco de rancor no coração. E fez o que fez por conta disso. Eu vou ficar com a seguinte versão. José precisava provar o caráter dos seus irmãos antes de tomar qualquer decisão. Será que eles de fato teriam mudado? E aí eu ouço muito, e já ouvi muito, né, nas pastorais, com o pastor Veronese, que se o outro não quer, não adianta. Então eu penso, será que foi realmente uma mágoa de José? Mas eu quero entender, ou eu quero parafrasear que, se os irmãos não tivessem mudado o seu caráter, não ia adiantar a intervenção de José. Eles precisariam querer, eles precisariam mostrar que tinham mudado. E aí José tem estratégias, vai fazendo, e o que ele fala, né? Vocês são espias? Não, nós viemos aqui só comprar comida. Não, vocês são espias, sim. Né? Ele, entendendo o que os irmãos diziam, porque ele era hebreu, ele coloca um intérprete. Né? Justamente para que os irmãos também não reconhecessem a sua voz. E a história vai dizer que são levados aos cárceres. E aí, então, assim, vocês não são espia? Não, nós temos mais irmãos. Ah, vocês têm irmãos? Temos. Então, vai lá buscar o restante dos irmãos e eu vou ficar com o preso. Né? Então, um dos irmãos fica e eles voltam. E quando eles voltam, o que Jacó faz?
Não vai levar Benjamim, não. Já perdi José, vou perder Benjamim, né? E aí, por meio de diálogos e por meio do estômago, porque a fome aperta, e aí eles não têm muitas alternativas, a não ser voltar para o Egito e comprar mais mantimento. Então, Jacó concorda que se leve Benjamim. Certo? Isso nós já estamos no capítulo 43, né? No capítulo 44, quando os irmãos chegam com Benjamim, José então usa uma outra estratégia. Quem lembra qual foi a estratégia? Colocar o cálice. José chama os irmãos para um banquete, né? Sem se dar por conhecido, né? Como governador e não como José, até porque tem um quiz. Vamos para o último quiz? Por quê? Os irmãos nem sabiam que ele era José. Qual que era o nome egípcio de José? Mas esses meninos... Gente, palmas para esses adolescentes. Ah, que é isso. Porque, veja bem, Zafenat Panem, não tem nada a ver com José, né? Então, os irmãos não iam nem imaginar. E, posterior ao jantar, pode vir pegar, viu, Mari? Os 2 últimos, é seu. Agradeça ao Cido, que abriu mão de um. E José fala para os seus servos, agora esconde aí o meu cálice, né? Na bolsa do menor ali, do Benjamim. E indo embora, vocês roubaram, vocês são ladrão. Não, nós não. E quando abrem as bolsas, o que encontra? O cálice, né? Que, na verdade, não foram eles que roubaram, foi implantado, mas porque tinha um propósito, né? E, neste momento, no capítulo 44, Judá, nós estamos encerrando. Quem é que teve a ideia de vender José? Judá. Quem é agora que intercede, se coloca no lugar do irmão? Judá. Precisou haver tudo isso para ver mudança. Porque o que Judá podia fazer? Deixa que chegar lá e meu pai vai sentir falta de Benjamim. Já perdeu José, perde Benjamim mesmo, bora. Não poderia? Partindo do que nós lemos e estudamos e conhecemos da história, da conduta de Judá, liderando esse motim contra José, mas aqui nós temos totalmente o contrário. E é por isso, não sei nem por que eu vou falar isso, e é por isso que nós não podemos desistir de orar por aqueles que ainda não estão no caminho do Senhor. Porque há conversão, há mudança de caminho, há mudança de caráter. Não daríamos para pensar que aquele Judá agora está até nesse posicionamento. Capítulo 45, verso 5. É aqui que eu quero parar. Os adolescentes, semana que vem a gente continua. Capítulo 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Por quê? Olha que lindo. Para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Está tudo bem.
Vocês foram instrumentos só na mão de Deus para Deus cumprir. Porque agora, por meio da minha vida, a conservação da vida. Porque senão, poderíamos ter um outro rumo à história. Com essa fome escassa. Se fôssemos fazer um estudo hipotético, e não do plano de Deus, uma fome generalizada, não bem trabalhada, poderia ter dizimado muito a população da época. Mas os planos de Deus são para conservação da vida. Porque Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Amém? Então, eu quero agradecer essa trajetória aí que nós caminhamos até aqui, na vida de José. Agradecer o convite mais uma vez. Amém? Pastor? Dúvidas podem perguntar para os adolescentes que eles estão craques. Amém. Vamos ficar de pé. Essa é uma história que acho que todos nós amamos muito, né? E que tem que fazer parte da nossa história também. É que nós possamos ler completamente esses capítulos da palavra do Senhor e com certeza isso vai fazer diferença na vida de cada um. Desde que nós coloquemos sempre assim como José, né? Ele tinha temor do Senhor, né? Ele tinha o temor do Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por mais esta aula, Senhor, mais esses momentos em que o Senhor tem a Tua Palavra, tem colocado a Tua Palavra no nosso coração. Que não seja apenas momentos de ouvirmos a Tua Palavra, mas que possamos realmente colocar em prática, Senhor. Que nós possamos, cada um, ser esse José que o Senhor um dia o chamou para mudar a história. E eu tenho certeza que cada um que aqui está tem em suas mãos, né, a essa incumbência de mudar histórias de vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.